Arquitetura organizacional, o que é e como estruturar na sua empresa. Olá, meninas do RH, sejam bem-vindas. Eu sou a Brenda Garcia, sou psicóloga organizacional e aqui a gente fala sobre DHO, que é o desenvolvimento humano e organizacional, de forma prática, estratégica e sem complicação. E hoje nós vamos falar sobre um tema que as empresas só percebem a importância quando ele dá um problema, que é a arquitetura organizacional. Porque antes da gente falar de PDI, trilha de carreira, gestão de desempenho, a gente precisa que a empresa tenha uma estrutura. E aí, qual que é o erro mais comum que eu vejo nas empresas? É ficar criando estruturas no improviso. Então, surge um projeto novo e a empresa sai criando cargos no meio do caminho. Então, contrata primeiro e estrutura depois. Um outro erro que eu vejo com muita frequência também é criar cargos, organogramas e até mesmo setores, pensando nas pessoas que estão hoje dentro da empresa e não na real necessidade do negócio. E é aí que os problemas começam a aparecer. Então, cargos confusos, as pessoas sem uma função clara, as pessoas começam a ficar sobrecarregadas, todo mundo faz tudo, ninguém faz nada, começam a ter mais conflitos internos, os organogramas ficam desconexos da realidade e necessidade real do negócio e a empresa começa a crescer de forma desorganizada, o que vai virando uma bola de neve, cada vez mais difícil e complexo para arrumar. Então, quanto antes a empresa estrutura isso, mais fácil fica da gente conseguir organizar essa casa. Mas antes de te falar a forma certa de como organizar essa arquitetura organizacional, deixa aqui nos comentários. Hoje, qual que é o seu maior desafio nessa estrutura aí na sua empresa? E se esse conteúdo tá te ajudando, aproveita para curtir e seguir esse canal. E se você tá me ouvindo pelo Spotify, já segue também o perfil. Vai lá, clica nos 3 pontinhos, dá 5 estrelas para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Então vamos lá. Como estruturar da forma certa essa arquitetura organizacional? Eu gosto de dividir em 4 passos. O primeiro passo é entender onde a empresa quer chegar. Então, antes de sair criando cargos, organogramas, você precisa entender a estratégia do negócio. A empresa vai crescer? Ela vai abrir novas unidades? Vai criar novos setores? A sua estrutura precisa seguir esse plano. Então, eu sei que algumas empresas não criam planos de longo prazo de 5 a 10 anos, que é o ideal. Se você está na empresa assim, você já tem meio caminho andado. Mas a empresa tem algum plano mínimo, pelo menos para esse ano. Então, entenda qual que é esse plano para a sua estrutura, né, a sua estratégia de estrutura organizacional seguir e estar de acordo conforme esse plano da empresa. O segundo passo, a gente vai desenhar a estrutura da empresa. Então, primeiro você vai desenhar as unidades, né? E aí, quando eu falo de unidade, estou falando das filiais, das lojas, dos grupos, né? Cada empresa chama de um jeito, mas todas as unidades que a empresa tem. As que tem hoje e as que está no plano para abrir. E depois que você desenha as unidades, você vai desenhar os setores de cada unidade, considerando os setores que vão ser abertos, que está no plano aí para abrirem, né? E aí, depois que você desenha isso, aí sim a gente vai para o desenho do organograma que se tem hoje. Aqui é onde tem que tomar cuidado, porque a gente tende... E é muito difícil, eu sei, mas a gente vai pensando nas pessoas que tem hoje e vai encaixando. Mas o exercício aqui você vai desenhar o organograma sem pensar nas pessoas que tem hoje e sim na necessidade que o negócio precisa. E aí que é importante entender os processos das áreas e também vai ter que ter o apoio da liderança, não tem como fazer sem a liderança. Mas, um exemplo, então a gente tem a unidade de São Paulo, na unidade de São Paulo a gente tem XYZ de setores, setor comercial. No setor comercial, qual organograma a gente precisa no setor comercial para atingir os processos que tem no setor? Então, você precisa saber dos processos antes, né? Por isso que é a liderança que vai ter que apoiar nisso. Setor, e aí você vai desenhar o organograma como? Cargo,
Então, nesse setor eu preciso de um gerente comercial, eu preciso, abaixo do gerente comercial, eu preciso de um supervisor comercial, abaixo do supervisor eu preciso de consultor internos e consultores externos, eu preciso de assistente comercial, então você vai desenhar a estrutura do organograma pensando em cargos e não nas pessoas que estão hoje. Terceiro passo, a gente vai estruturar as descrições de cargo. Então, agora que você fez o organograma, a gente vai pegar todos aqueles cargos que você colocou no organograma e vai estruturar todas as descrições de cada cargo. E aí, a descrição de cargo basicamente precisa ter o objetivo do cargo, as responsabilidades e as competências necessárias para desempenhar aquela função. E aí, você vai precisar da ajuda da liderança aqui também, porque precisa ter um conhecimento sobre os processos desempenhados na área, né? Então, geralmente, quem constrói é a liderança, mas precisa ter o apoio técnico do RH para pensar principalmente nessa parte de competências, que é um pouquinho mais complexo e não pode ter um viés, né? Então, gente, de novo, aqui a gente não vai pensar nas pessoas que já desempenham aquela função. A gente vai pensar no que é necessário, independente das pessoas, para conseguir entregar e desempenhar essa função desse cargo. Quarto passo, agora sim, com toda essa estrutura pronta, a gente vai começar a colocar as pessoas nos lugares certos. Então, depois que a gente tem essa estrutura pronta, fica muito mais fácil de desenvolver as pessoas. E aí você pode acabar encontrando dois cenários. Um é começar a perceber que existem pessoas que não tem todas as competências necessárias para desempenhar aquela função que ela está, e por isso que o desempenho dela não está da forma como é esperado para o cargo dela. E aí a gente pode aqui construir planos de desenvolvimento para ajudar essa pessoa a alcançar as competências que ainda falta para desempenhar bem a sua função. Um outro cenário que também pode acabar percebendo é que existem pessoas que têm mais do que as competências exigidas no cargo atual e já tem as competências necessárias para um nível superior. E aí a gente pode começar a pensar em promoção. E de novo, a gente só vai perceber isso porque foi se criando cargos depois de contratar de forma improvisada. Então a gente está agora arrumando a casa. De qualquer forma, depois que a gente faz isso, nós do DHO conseguimos atuar de uma forma mais estratégica, porque aí vai começar a fazer sentido a criação de PDIs, de plano de gestão de desempenho, de trilhas de carreira e até mesmo, né, de programas de sucessão. E meninas, se hoje a empresa de vocês tá uma desorganização total, extremamente bagunçada, meu Deus, não sei nem por onde começar, calma. Primeira coisa, você não precisa resolver tudo de uma vez. Aqui, desenha essa estrutura ideal e você vai precisar da diretoria e também da liderança das áreas para fazer essa estrutura, esse desenho ideal. E depois você monta um plano de ação de como você vai arrumando as coisas aos poucos. Não dá realmente para fazer tudo de uma vez, vai ter que ser aos pouquinhos e organizando. Se a sua empresa é uma empresa que hoje fecha projetos de forma espontânea, do nada, nem sei se a gente pode dizer espontânea, né? Mas que fecha do nada, então adquire um grupo do nada que não estava no planejamento, abre uma filial do nada também, ou até mesmo, né, projetos funcionam muito desse jeito, né? Não tá no escopo, mas fecha um projeto com o cliente. O que eu aconselho vocês? Crie uma política para esses momentos. Então, sempre que adquirir um grupo, fechar um projeto novo, aí coloca essa estrutura. Então, qual estrutura precisa ter antes de sair contratando pessoas ou até mesmo movimentando colaboradores para esse novo projeto? Porque isso vai minimizar esse improviso de continuar criando cargos e estruturas de forma desorganizada, para que não fique cada vez mais confuso, né, e mais problemático para você conseguir
ter que arrumar e organizar depois. Se você precisa de ajuda para estruturar essa arquitetura organizacional na sua empresa, eu tenho uma consultoria para profissionais de RH que precisam estruturar processos ou até mesmo implantar projetos de DHO do zero na sua empresa. E além dessa consultoria mais completa, eu tenho também uma consultoria pontual de 1 hora para quem quer tirar dúvidas específicas de algum processo de DHO. Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato e darem uma olhadinha. E eu acho que é isso, meninas. Obrigada por estarem comigo até aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio.